Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte da nossa aula sobre as tags input, select, textArea. A gente já viu anteriormente sobre a tag input, vamos ver agora um pouquinho sobre a tag textArea, tá certo? A gente já a viu quando a gente treinou o formulário, a gente viu que uma tag que a gente utiliza para poder inserir texto com a possibilidade de quebras de linha e tudo mais, né? Uma caixa maior, mais ampla, tá certo? E vamos ver um pouquinho sobre alguns atributos dela, tá? Então, por exemplo, se eu quiser criar uma textArea, né? Opa. Basta eu criar a tag textArea, tá? E aí eu especifico o name, que vai ser o nome que vai ser, com que vai ser enviada essa informação para o servidor, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, mensagem. Vamos supor que é uma caixa que vai exibir, que vai enviar uma mensagem para o servidor. Feito isso, tá certo? Na minha página vai aparecer desse jeito. Ah, mas se eu quiser especificar o tamanho dela, né? A altura dela, a largura dela, tenho como? Tem. Tanto eu posso utilizar fazer isso com CSS, usando os atributos de largura e altura, como eu também posso utilizar os atributos próprios para HTML, para textArea, que especificam quantas linhas de altura e quantas colunas de largura. Tá? Então, por exemplo, linha vai ser o atributo rows, e eu coloco aqui quantas linhas de altura ela vai ter. Perceba que a caixa cresceu, ela vai ter provavelmente 10 linhas de altura. Como a gente especificou, né, rows igual a 10. Vou aumentar um pouquinho mais aqui, acho que agora ficou exagerado. Não, vou exagerar mesmo para ficar melhor de ver. E mesma coisa eu posso fazer para especificar o número de colunas, né? Então, linhas e colunas, cols igual, e eu vou passar aqui a quantidade de colunas. Essa quantidade de coluna, eita, ficou muito grande. Vou botar 40, deixa eu ver se ficou suficiente. Pronto. Cada coluna é mais ou menos o tamanho de uma letra, tá? É aproximado. Então é mais ou menos a largura de uma letra. Então se eu colocar aqui os números, aqui tem 10, 20, 30, 40. Ó, tá vendo aí? É aproximado. Coube 41 aqui, mas aproximadamente dá um tamanho para 40 caracteres, tá certo? E aí eu vou poder escrever à vontade aqui, tá certo? Então, eu tenho agora uma área aqui que eu especifico um tamanho maior, tá? Perceba que ele me deixa que eu redimensione, tá? O campo. É uma novidade que surgiu tem poucos anos isso, antigamente não era assim, tá certo? Isso é vantajoso porque às vezes, a depender do dispositivo, eu preciso de uma área maior ou menor, então o próprio usuário pode ajustar, mas você pode ajustar o tamanho também, especificando quantas linhas de altura e quantas colunas de largura. Lembrando que coluna aqui não é pixel, não, é colunas mesmo. Cada coluna é mais ou menos o tamanho médio, a largura média de um caractere, tá certo? Então aqui está um exemplo, ó, coloquei aqui um textArea. Veja que se eu quero que ele já comece com algum conteúdo, é só eu colocar ele entre as tags de abertura e fechamento. Então, por exemplo, se eu quiser que já comece com uma mensagem aqui, posso colocar aqui: olá, queridos alunos, é com grande satisfação que damos continuidade ao nosso curso. Pronto, a informação está lá, tá vendo? Veja que as quebras de linha aqui dentro do textArea, eu uso Enter mesmo, é o código do Enter, não é a tag BR. Se eu colocar a tag BR, ele vai mostrar lá que ele não está renderizando o código HTML. Então você não pode utilizar, por exemplo, um negrito aqui dessa forma, tá? Aí você vai ter que utilizar outros mecanismos. O textArea não recebe, ele não tem formatação, tá? Ele não interpreta tags. Aí então eu não vou conseguir colocar negrito, nem tag de quebra de linha desse jeito. A quebra de linha é o Enter, normal mesmo, tá certo? Deixa eu apagar aqui. Tá? A quebra de linha aqui é o Enter normal, veja que eu só dei um Enter aqui, na verdade dois, né, para ficar com uma linha vazia no meio,
tá? E eu não tenho como fazer formatação de negrito e tal sublinhado utilizando as tags que a gente viu até agora, tá certo? Ele não aceita. Bom, além da tag de text area, que a gente já tinha visto antes, a gente também viu a select e vamos rever aqui, né? Vamos reprisar. Então eu posso colocar um select sempre que eu quero oferecer um conjunto de opções pré-determinadas para que a pessoa escolha uma delas, tá? Então uma coisa muito comum, vamos supor que eu estou fazendo um site, pronto, já que eu coloquei mensagem, vamos supor que é um formulário de contato e eu quero que tenha um campo para que a pessoa especifique qual é o tipo de mensagem, o tipo de assunto. Então vamos supor que eu vou colocar lá tipo, e aí eu vou colocar um select name, e aí eu vou chamar ele de tipo, né? Que vai ser que eu vou utilizar isso aí para poder saber qual é o tipo de reclamação ou de mensagem que o usuário está enviando para mim. Então eu vou ter aqui as opções: reclamação, sugestão, né? Elogio e sugestão. Então perceba que eu coloquei aqui, ó, um select, tá? Com name igual o nome que eu quero que a informação vá para o servidor. 3 options. Em cada um dos options eu estou colocando aqui a informação que vai mostrar na tela, né? Entre a tag de abertura e fechamento. E aqui eu vou colocar no value a informação que vai ser enviada para o servidor. Poderia ser um número de um ID, vamos supor que eu tenho uma tabela com os tipos de mensagem. E aí reclamação é código 1. Elogio é código 2 e sugestão é código 3. Eu poderia muito bem fazer isso aqui desse jeito, né? E aí quando renderizar na página vai aparecer o campo, um select. Veja que a pessoa não pode escrever aqui dentro, só pode escolher uma das opções, tá? Pode até ajudar a filtrar e procurar digitando a letra inicial, né? Ó, S, E, já procurou aqui, mas você vai poder escolher uma dessas, tá? Escolhi e aí eu vou digitar a informação. Vamos supor que eu estou fazendo uma página de cadastro de livros de uma biblioteca. E a gente sabe que tem a categoria gênero, né? As informações de gênero ou de categoria de livro. Ficção, suspense, terror, didático, paradidático, enfim, N categorias. No meu banco, de repente, eu vou ter uma tabela com cada uma dessas categorias, né? Ou uma tabela gênero ou categoria, você escolhe como vai preferir chamar. E aí eu vou dizer que 1 é didático, 2 é paradidático, 3 é ficção, 4 é suspense. E aí, como é que ficaria no meu site, né? Eu colocaria aqui um select gênero, e aí eu vou especificar os gêneros aqui, e o valor seria provavelmente o ID lá no banco, para que quando chegue lá no servidor, ele possa comparar pelo valor, né, 1, 2, 3, 4, está enviando, qual é o ID que corresponde à tabela gênero, e aí ele sabe qual é o gênero lá para poder amarrar. Então eu vou ter aqui, de repente, didático, 2 para didático, 3 ficção, 4 suspense, 5 terror, por aí vai, né? E aí ele vai escolher qual é o gênero do livro, escolher, vai preencher os dados do livro e enviar. E aí uma pergunta sempre que me fazem, né? Professor, e como tá? Mas se isso aqui está lá no banco, eu vou deixar já amarrado aqui? Ou como é que eu puxo do banco? Não, você não vai deixar amarrado aqui. Você vai ter que fazer uma comunicação com o servidor para receber as informações de quais são os gêneros para poder alimentar o select. Mas fica para uma outra hora, tá certo? Hoje, nosso foco aqui é o básico de HTML, tá? Então, é assim que funciona um select. Esse é o select básico. Vou tirar o text aqui de baixo para ficar mais fácil da gente ler. Se vocês tiverem interesse em algum momento de, em vez de mostrar ele para escolher somente um, querendo que possa escolher mais de um, né? Ah, eu quero um select, mas a pessoa não vai escolher só uma seção para colocar o produto dele, só um gênero. De repente eu quero que ele possa dizer que é um paradidático de terror, que é um didático que lida sobre ficção. De repente é um livro didático que ensina a escrever ficção. E aí, como é que eu faço isso? Eu posso
utilizar o atributo multiple, né, que eu vou especificar aqui no próprio select, na abertura, aí. Tá, escreve multiple, né, com E no final. Isso, mouse, me ajuda. Em vez de ele aparecer como uma caixinha para eu só escolher um, né, quando eu expando, ele vai me aparecer como uma lista. Eu vou poder marcar mais de um, tá certo? Eu posso mudar o tamanho dele depois com CSS, tá? Eu vou poder marcar mais de um. Só que aí tem um detalhe, para poder marcar mais de um, você tem que segurar o Ctrl, tá? Então tem que segurar o Ctrl enquanto seleciona, tá vendo? Eu estou podendo selecionar mais de um. Aqui eu estou dizendo que é um didático, ficção e suspense, ou didático ficção, ou paradidático suspense, tá certo? Posso marcar só um, posso marcar nenhum, tá? O importante é lembrar que quando eu uso um select, para escolher mais de um, eu vou ter que utilizar o atributo multiple, tá? Multiple, e a pessoa tem que segurar o Ctrl enquanto seleciona. Não é muito comum. Nessas situações eu prefiro utilizar uma lista contendo vários checkboxes. Então eu crio vários checkboxes, um para cada opção, para a pessoa poder marcar todos eles. É mais sensato para a pessoa que ela ali está podendo marcar mais de um do que desse jeito, tá? Então eu não recomendo muito usar, mas existe esse mecanismo. Se a pessoa quiser, tiver interesse, está aí à sua disposição, certo? Bom, um exercíciozinho rápido. Eu quero que vocês criem uma página para cadastro de usuário, tá certo? Contendo os seguintes campos: nome, a pessoa vai escrever um texto, né? Vai colocar o nome dele. Qual tipo pode ser? E-mail, presta atenção. Qual o melhor tipo de campo que eu posso utilizar para e-mail? Senha, data de nascimento, sexo. E aí vocês vão ter que pensar qual é a melhor opção. Aí sempre tem algum que coloca um campo texto para que a pessoa possa escrever o que quiser. Não acho que é a melhor. Por quê? Porque, por exemplo, alguém escreve homem de um jeito, outro escreve homem com H maiúsculo, outro escreve menino ou masculino, e é tudo a mesma coisa, né? Então acaba que gera mais dúvida no banco, tá certo? Quando a gente fizer a nossa consulta. Então minha sugestão é de você realmente deixar pré-definidas as opções de sexo, tá? E aí eu sugiro que peguem a listinha que tem em algum outro site, verifiquem na internet e criem uma lista para vocês aí. Aí vocês podem utilizar Radio Button, se quiser que a pessoa só possa escolher um dentre vários mostrando todos, ou pode utilizar também um Select, tá? E aí vai abrir uma lista e a pessoa escolhe dessa lista. E o estado da pessoa. Veja que o estado vai exigir uma lista contendo os 26 estados, tá certo? Dica, né? Aqui a gente está pedindo só o estado. Sempre a pessoa pergunta: professor, e se eu quiser que também tenha a cidade, e fazer com que a cidade seja puxada de acordo com o estado? Então, para poder amarrar essas duas listas, você vai ter um select para estado e outro para cidade. Ao escolher um estado, eu quero que carregue a lista de cidades tal no outro. Ao fazer uma coisa quando algo acontecer com outro campo, isso aí a gente vai ter que fazer usando JavaScript, tá certo? Então, só com HTML e CSS a gente não consegue fazer essa amarração. Então, vai ter que entrar aí uma linguagem de programação, no caso JavaScript, para poder fazer isso. Como a gente não está vendo agora, vamos deixar isso aí de stand-by por enquanto, tá certo? Só estou pedindo o estado. Mais à frente, quando a gente dá JavaScript, a gente pode trabalhar isso sim, tá certo? Minha sugestão é que vocês pausem o vídeo agora, façam a atividade e quando terminar a gente volta para continuar, tá certo? Esse aqui eu não vou mostrar a resposta porque ele está bem direto, bem fácil de achar nos slides, tá? No vídeo também. Então eu vou deixar que vocês procurem a resposta, tá bom? Então dá uma pausa aqui agora para poder fazer. Já fez? Podemos continuar? Repetindo que eu não vou dar a resposta desse porque está bem fácil de encontrar as informações nos slides e nos vídeos, tá? Bom, só para encerrar eu vou falar agora a respeito de como utilizar um data list junto com o input. Poxa, mas como assim? Um data list ele vai permitir que quando eu clique no input, abra uma lista de opções pré-definidas. Poxa, lista de opções pré-definidas parece select. Mas a diferença é que o input ainda vai permitir que se digite a informação. Então eu deixo que a pessoa escolha daquela lista pré-definida ou que a pessoa digite uma que ela tem interesse. Tá? Então olha só que bacana. Eu vou dar uma sugestão de itens, tá? Que a pessoa pode escolher, tá? E eu posso ao mesmo tempo deixar que a pessoa escolha escrever. Tá? Ela pode informar. Um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu quero saber, né? Estou pedindo aqui no input, qual é o navegador que ele está utilizando para acessar o meu site. Estou fazendo uma pesquisa, eu quero que ele informe qual é o navegador.
Então eu posso colocar um input para isso, tá? Faltou colocar um name aqui, name igual a browser, né? Para saber qual é o browser que a pessoa está utilizando. Criei um data list aqui embaixo. Veja que o data list lembra um pouco o select, né? Abre data list, fecha data list. Tem option também. A diferença é que só tem um valor. Não preciso colocar o texto. Por quê? Porque esse valor aqui já é o que vai mostrar aqui, tá? Então esse valor é o que vai mostrar e é o que vai para o campo caso a pessoa selecione, tá? Então as opções que eu estou oferecendo aqui de browser são Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera e Safari. Professor, e se ele estiver utilizando outro, está usando Navigator, ressuscitou o Netscape Navigator, pronto, ele vai poder digitar a informação, tá certo? Ele pode informar, inclusive, que é o Chromera para Android, o Chrome para Android, tá? Eu acabei falando Chromera, juntei Chrome com Opera. Chrome para Android, então ele vai poder colocar aqui, tá certo, a informação, ele não é obrigado a só escolher. E veja que ele faz um vínculo entre os dois, para saber qual é a lista de opções desse input, ele coloca aqui o ID do datalist. Então ele pega a lista de opções para esse input a partir de um ID que bata com o list dele. Vamos fazer isso aqui na nossa página. Vamos supor que eu quero aqui, vamos fazer esse exemplo mesmo, né? Vou colocar um input, name browser. Estou fazendo uma pesquisa e eu quero saber qual é o browser que a pessoa está utilizando. Eu vou pedir para ela informar o browser. E aí, se eu só fizer isso, por enquanto tem aqui essa caixa, né? Vou colocar um placeholder aqui. Qual o seu browser? Pronto. E ela vai poder clicar e digitar. Mas aí, para não ter muita divergência, né? Para facilitar meu trabalho, se a pessoa for Internet Explorer, eu quero que ela já selecione uma lista. Para evitar que várias pessoas escrevam diferente, né? A mesma resposta, mas com algum erro tipográfico. Mesma coisa com o Chrome, com o Opera, etc. O que é que eu vou fazer então? Vou criar aqui agora um data list, que é uma lista com as minhas opções. Vou dar um ID, tá certo? Veja que, diferente dos outros que a gente sempre utilizou o name, aqui é um ID que a gente usa para fazer o vínculo, tá certo? Não é name. E eu vou dar um ID para essa lista, eu vou chamar de browsers, tá? Vai ficar um pouquinho parecido com o outro, eu vou chamar aqui de navegador. Navegador, qual o seu navegador? E aqui eu vou chamar de browsers para ficar mais diferente. E aí eu vou criar aqui minha lista com as opções. O valor já é o que aparece, então não tem um barra option no final, tá? Então, vou colocar aqui que tem o Internet Explorer. Temos o Microsoft Edge agora também, né? Ou só Edge, se preferir. O Google Chrome. O Opera. E o Safari. Pronto. Olha agora. Veja que o data list não aparece na página. A informação existe, está lá, mas não aparece. Quando é que ela vai aparecer? Quando eu clicar aqui... Opa, esqueci de fazer o vínculo entre os dois, desculpe. Aqui no input tem que fazer um vínculo, né? Eu vou dizer aqui que a lista dele é a lista, e aí eu tenho que colocar a mesma informação que está aqui no ID do data list, tá? Pronto, agora sim. Veja que até está aparecendo a minha setinha aqui do lado, para mostrar que é um input, aí eu posso digitar, mas que agora tem uma lista associada, tá? E aí aparece a lista com as opções associadas. Se eu começar a digitar, olha, ele filtra todo mundo que tem S. Todo mundo tem SA, aí já sabe que é só o Safari. Ó, Edge, tá? Tá? Então qual é a vantagem disso? Quando a pessoa for digitando, ela vai ver a opção e ela pode marcar. Claro, eu não estou obrigando a pessoa a escrever, então a pessoa ainda pode chegar e escrever isso aqui, né? A pessoa pode chegar e fazer, vamos bagunçar mesmo, fazer isso aqui, né? Pode, porque infelizmente eu estou dando a liberdade a ela. Isso aí eu teria que fazer agora uma validação lá no lado do servidor dos erros mais comuns para corrigir. Mas é outra história, já é trabalho de back-end, tá? Então, eu vou corrigir, eu vou garantir 100% que não vai colocar uma duplicata dessas. Difícil, alguém pode chegar e escrever Opera, mas escreve em português com acento.
É diferente da opção Opera que está lá, que é o nome correto, que é sem acento, tá? Então eu não tenho como garantir, mas isso já me ajuda porque facilita a filtrar um pouco, né? É mais provável que a pessoa escolha da lista uma das opções válidas quando ela for digitando. Aí comecei a digitar e eu vi lá, Internet Explorer já está aqui, clico e ele completa para mim. E essa informação textual, né, é o que vai lá para o servidor. Teve um projeto bem bacana de uma aluna, onde ela construiu uma parte do sistema dela, tinha que fazer um vínculo entre doenças e sintomas. Então o que é que a gente fez? Na página que listava os dados da doença, a gente criou um campo com um input com data list com os sintomas. E aí se a pessoa quisesse vincular algum sintoma àquela doença, quando ele começasse a digitar no input, ia mostrar na lista, ele poderia escolher, tá? Ou se não tivesse a doença naquela lista, ou desculpa, o sintoma naquela lista, ele poderia colocar o sintoma que ele deseja e quando ele clicasse para enviar no servidor, ele ia verificar. Se o sintoma já existisse, fazia só o vínculo entre os dois, né, entre a doença e aquele sintoma. Se aquele sintoma não existisse no banco ainda, cadastrava naquele momento o sintoma e aí fazia o vínculo. Então olha que bacana, a gente usando um input com data list, a gente permitia que trouxesse todos os sintomas possíveis para facilitar a seleção, e aí com isso a gente evitava que a pessoa escrevesse o mesmo sintoma várias vezes, só que com alguma diferença tipográfica, algum erro, né? Reduzia as chances, e ao mesmo tempo eu permitia que se cadastrasse um novo sintoma, caso o sintoma não já tivesse cadastrado no banco. Tá? Olha quanta facilidade que a gente conseguia, simplesmente sabendo escolher corretamente qual o tipo de tag e como utilizar essa tag na nossa página. Bom, é isso por agora, né? Encerro aqui. Na nossa próxima aula a gente vai ver mais algumas outras tags que são interessantes, que são úteis no seu dia a dia trabalhando com HTML, tá certo? Até lá!